Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, então a formação assim de artista plástico para mim ela veio junto desde a adolescência. Eu não tive ruptura nesse sentido. Então, quando eu estava já começando a faculdade, eu aluguei um ateliê e para me sustentar, eu não tinha como, imediatamente eu comecei a dar aula. Então, eu não tinha uma prática suficiente para dar aula, mas eu montei um ateliê aberto, que eu oferecia duas linguagens, a linguagem do desenho e da gravura, e com modelo vivo. Eu dava aula 3 vezes por semana, e faz mais de 40 anos que eu dou aula, bem mais, eu acho que 42 anos, 43. E eu nunca parei. Quer dizer, acho que é aula. Às vezes a gente fica achando que é uma dúvida, né? Você não ensina alguém a fazer arte, na minha opinião. Você pode desenvolver habilidades. O que é transmissível da experiência artística é a gente falar de que bases a gente trabalha. Fazer um depoimento enquanto artista, como que a gente constrói um cotidiano de trabalho, como você referencia esse trabalho na cultura, e como você vai construindo um lugar, né? Porque o trabalho tem várias instâncias, ele nasce como uma expressão, né? Mas é uma expressão sempre, eu digo, contextualizada. Você não olha só a expressão como um exercício narcísico, né? É mais que isso, né? Então... Você chegou a exercer arquitetura, não? Nunca. Nunca. Eu cheguei a fazer, acho, um projeto de paisagismo, uma coisa assim, mas nada... Porque a minha escolha, eu tenho um irmão mais velho que é arquiteto. Então, a formação humanista própria da Faculdade de Arquitetura, eu preferi ter essa formação do que uma formação de artes plásticas, que eu não sou muito otimista não com essa formação. Não sei, não tenho eu não tenho bons julgamentos, não, assim do que eu vejo. Bom, então vamos lá, assim, acho que a gente vai mudar a ordem, não sei, o Pablo e Elô, o que vocês acham, mas acho que a gente já começou a conversa, então acho que a gente vai encaminhar. Só queria contextualizar um pouco o convite para o Sérgio, né? A gente vem fazendo esses encontros e convidando pessoas diferentes, né? Como a gente falou, diferentes vozes, diferentes campos, né? A literatura, a psicanálise, a política, enfim, para a gente conversar um pouco sobre o momento que a gente está vivendo, né? E esse tem sido o recorte dos encontros abertos. E óbvio que a gente pensou, né, nesse campo das artes, porque afinal de contas, né, pensando o que seria de nós mortais neste período que estamos isolados em casa, não fossem os bons filmes, as boas músicas, as exposições virtuais, nós estaríamos absolutamente enlouquecidos, né? Então a arte passa a ter uma importância imensa, né, nisso, e a gente achou que seria uma voz interessante para a gente trazer. E aí a Elô né, procurou o Sérgio, e a gente pensou que alguém que viesse representando as artes plásticas, especialmente, seria muito interessante para a gente conversar. Porque acho que no nosso país, né, no Brasil e tal, as artes plásticas elas estão muito revestidas dessa ideia de que ela é para alguns, né, que é uma arte para alguns iluminados, né? As pessoas que usam, né, não entram nas galerias, né? Eu acho que tem muito esse lugar. Então, a gente achou que seria especialmente, né, uma das linguagens das artes interessantes para virem conversar conosco, né, e trocar um pouco, entender um pouco como que, neste contexto, a gente hoje pode pensar a arte. Aí, Sérgio, naquela conversa que a gente teve, a gente ficou depois pensando, a gente sempre elabora uma perguntinha, assim, para dar um start para o convidado, que é um pouco o que ficou da nossa escuta da conversa com você. Então, Pablo vai contar um pouco que pergunta foi essa, né? Que pontos daquela nossa conversa ficaram, assim, que a gente gostaria de compartilhar com o grupo, para ser o nosso ponto de partida aqui também, para a gente continuar a conversa. Tudo bem? Pablo, você pode contar para ele, assim, então, o que a gente... Vamos lá.
Então, Sérgio, uma coisa que ficou para a gente pegou algumas das coisas que você trouxe naquela nossa conversa e a gente elaborou uma coisa um pouco que vai na direção de, eu diria, destruição barra construção em relação à arte, né? Bom, obviamente nós estamos vivendo um momento que se aproxima mais da destruição, mais das ruínas do que da construção de qualquer coisa. A situação econômico-financeira, política do mundo é totalmente incerta e parece bem complicada. E não dá para a gente imaginar que a arte passaria incólume por isso, né? Existe um sistema da arte, como você trouxe isso na nossa conversa, né? A arte ela não está apartada do mundo dos bancos, do capital, dos marchands, dos museus, de tudo que envolve capital, né? E a arte vai sentir os efeitos disso de alguma maneira. Como os efeitos econômicos da pandemia são destrutivos em todas as áreas, na arte provavelmente não seria diferente. Então a gente queria puxar por uma coisa que apareceu na nossa conversa, que é, a gente ficou pensando sobre esse assunto e a gente lembrou que existe um movimento de destruição da arte que é interno à arte também, que são as vanguardas. As vanguardas, elas têm essa função um pouco destruidora. Parece que é uma palavra um pouco forte, mas a gente acha que é uma palavra justa para o que as vanguardas fazem. É uma ideia até do Badiou, do Alain Badiou, no livro dele, O Século, que ele fala sobre o século XX. E tem um capítulo nesse livro que ele fala sobre as vanguardas. E isso também fala do momento histórico em que as vanguardas aparecem. Né? Elas não têm vanguarda no Renascimento, não tem vanguarda na Idade Média. A vanguarda é um produto do século XX, é um produto de uma certa lógica que é social, que é política. Todas as vanguardas correm paralelas a movimentos políticos importantes. Né? De pegar um exemplo, o futurismo italiano, ele era tangente ao fascismo italiano, tangente ao Mussolini. Você pegava os discursos daqueles caras, eram muito semelhantes ao que o Mussolini trazia em política. Então, as vanguardas, elas têm um pouco essa função destruidora, no sentido de romper com o que até então está estabelecido como uma arte oficial, uma arte aceita. Elas têm a função de romper com isso. Né? A vanguarda é como se fosse uma explosão que ela aparece e desaparece muito rápido. Não faria muito sentido pensar numa vanguarda que se perpetuasse eternamente. Né? Faria muito sentido repetir o Urinol do Duchamp em 2020, embora, não sei, acho que tem gente que faça isso, mas me parece um gesto um pouco inócuo. Né? O gesto válido do Urinal era o do Duchamp na época que ele criou isso, porque talvez essa seja um pouco o efeito de vanguarda. Né? O efeito da vanguarda é aparecer e desaparecer. Ele tem uma função muito mais de trazer abaixo alguma coisa do que propriamente construir. Voltando para a pandemia e para a nossa situação atual, me parece um pouco que talvez, queria ouvir você sobre isso, talvez a pandemia valha por uma vanguarda, no certo sentido. Ela faz um serviço sujo da vanguarda, ela destrói alguma coisa, ela vai certamente, sem querer entrar na futurologia babaca, mas ela vai certamente ter efeitos destrutivos sobre a arte, como ela está colocada, a arte como ela é aceita, estruturada pelo capital, estruturada pelo Estado. Ela fatalmente vai ter efeitos destrutivos nessa arte. E aí a gente pensou num cenário um pouquinho distópico, que a gente queria trazer para você como uma provocação, como uma questão, talvez. Quer dizer, dá para pensar que, uma vez que a epidemia, a pandemia faz o trabalho sujo da vanguarda, que é destruir, será que a gente consegue pensar numa vanguarda construtiva, talvez pela primeira vez na história? E por que vanguarda? Cabe falar em vanguarda na arte que está por vir e que necessariamente vai ter que ser, se essa arte valer a pena, vai ter que ser construtiva, porque as ruínas já estão aí, né? A destruição, de certa maneira, já está dada.
Então, a gente pensou nessa pergunta distópica para você. O que seria uma vanguarda construtiva, se isso não é só uma contradição em termos? Então, essa é a nosso disparador para você. E a gente queria te ouvir. A palavra é sua. Mas uma ótimas questões aí, que eu acho que dá para desdobrar em várias. Em dado momento, você falou assim, e por que vanguarda, né? De fato, a história da arte, as vanguardas vão nascer num determinado momento do modernismo, né? Vamos dizer, o modernismo, eu vou pegar como com maior amplitude. Não vou dizer exatamente com quem, mas vou pensar assim, o surgimento do Goya, o Turner, tem um pintor Whistler, ou então, 70 anos depois, o Edouard Manet. Bom, então, assim, é esquisito, eu não preciso, porque vem num processo bastante lento em todo o século XIX, que aí, no finalzinho do século XIX, as tendências artísticas começam a sofrer um processo de aceleração e elas são simultâneas. Então, você vai ter o expressionismo, logo depois você tem o cubismo, o futurismo, o abstracionismo, o dadaísmo, todos os movimentos, essas tendências, elas duram não muito tempo, no máximo 10 anos, e elas são coincidentes. Então, as vanguardas têm várias explicações, porque, assim, em dado momento, as vanguardas surgiram para modificar a questão do gosto, de introduzir outras questões para a arte, o seu próprio estatuto, a sua maneira de pensar. Até então, pensar assim, da antiguidade até a modernidade, os artistas não pensaram na questão do estatuto, se isso é arte, se não é arte, ou mesmo a necessidade de renovação. Essa noção vem dentro de um processo da industrialização, vem dentro de um momento que cada vez a arte, eu acho que ela sofre uma questão de excesso de subjetivação. Nos processos de modernidade, de ampliar as noções de linguagem, questionar vários parâmetros, formas narrativas que ela continha, tudo isso, mas tem uma exacerbação da subjetividade. E com essa exacerbação, ela começa a perder os parâmetros que ela teve durante séculos. Não vou falar séculos, porque eu vou referir, por exemplo, às academias. A academia que existiu no século XVII e XVIII, ela dava parâmetros de estética, quer dizer, ela definia as fronteiras. Então, valores como equilíbrio, harmonia, esses parâmetros, se a arte obedecesse esses parâmetros, ela se encaixava como uma experiência que estava contida, tinha a etiqueta rótulo de arte. Mas quando a arte ela tem uma aderência durante o século XIX muito ao gosto burguês, ela precisa romper, e aí surgem as vanguardas. Havia um inimigo que eu acho que a arte ela precisou se livrar desse inimigo ou questionar esse inimigo para se oxigenar novamente, e sob várias formas. Estou falando de uma maneira bem simplista, né? Mas para chegar, quer dizer, identificar em que momento que surgem as vanguardas, essa noção, porque tem artistas que, vamos fazer uma metáfora seguinte: você tem uma área de um terreno grande, vamos chamar isso um condomínio. Nesse condomínio grande, você tem artistas que trabalham nas suas fazendinhas, vamos chamar assim. Um planta uma coisa, outro. E existem artistas cuja a fazendinha deles está mais no limite desse condomínio. Esse condomínio, são artistas que trabalham na questão mais do estatuto, da validação, da normatividade. São os artistas conceituais em geral.
Os de dentro pode ser desenvolver um trabalho extremamente intimista, várias fazendinhas, né? Tem outros que estão trabalhando, modificando os suportes, questionando de várias maneiras. Eu não sei se está clara essa imagem que eu estou dizendo. Então, eu localizo, as vanguardas tiveram um sentido para mim quando elas estava determinado quem era o inimigo. Mas ao longo no final do século XX já surgiu com tamanha força a questão do mercado, mas com tamanha força e houve uma fusão da área financeira com o mercado de arte e já tinha a exacerbação, houve uma ruptura total dos padrões que definiam a estética, a noção de belo. Não dá mais conta. Ao longo do século XX veio destruindo isso, então ficou totalmente sem referências. As artes plásticas, eu acho que eu conversei aquele dia, são talvez a única linguagem que não voltou. Ela ficou nessa noção de expansão, sempre expansão. E eu acho que, a meu ver, eu acho que a arte ela está esbarrando no real. Ela está perdendo as qualidades que é onde não sei, não se trata de qualidade, se trata de fundamentação. A arte tem, eu entendo como uma experiência de transcendência. E quando ela vai muito para o real, não consegue produzir transcendência. Então, por onde aquilo que se convencionou chamar de vanguardas levou a arte a uma situação meio paradoxal. Por causa disso teve, no começo do século XX, a música, quando ela vai na música dodecafônica, ela desconstrói totalmente, ela vira quase ruído, ela volta. A literatura, tem tantas experiências que vão desconstruindo as narrativas, e depois volta. A dança, que introduz o movimento independente da narrativa, depois volta. As artes plásticas não, porque elas foram incorporadas como produto, como commodity, mesmo sendo nessa radicalidade. Então, e o que você acha que foi o fator que definiu isso? É o fato, talvez, dela não poder ser reprodutível da maneira como um filme é reprodutível ou uma música? Tem a ver com as condições de produção dela? Não. Porque ela já tinha perdido essa aura, a aura da unicidade, dessa coisa. Não acho que... Vou fazer uma metáfora assim, né? Hoje, com os recursos tecnológicos que nós temos, você consegue reproduzir a Mona Lisa com uma qualidade muito grande. Se você faz como é que chama? Uma fotografia com recursos técnicos de tamanha fidelidade, e se você imprimir ela no tamanho original, sobre tela, enfim, você tem uma qualidade que quase você pode abrir mão da questão do original, da unicidade. Então, eu acho que perdeu essa aura, sabe? Era de Marcos Maurício. Eu acho que continua sendo fundamental ter um contato direto. Mas eu acho que são vários fatores, não que levaram a uma espécie de... Não sei, eu estava querendo evitar essa palavra de banalização, talvez. Ela perdeu a relação com o sagrado. E eu acho que ela tentou... não sei se foi a Silvia que falou de uma posição elitista que ela foi... Eu tenho uma visão, mesmo sendo artista plástico, que os artistas têm bastante responsabilidade nisso, nesse beco em que elas se encontram, as artes plásticas. Eu diria que o sistema, que hoje não adianta somente alguém fazer um trabalho, você pode acordar e começar a pintar, fazer umas aquarelas, uns desenhos, umas gravuras. Não, se você não... você tem que se desenvolver como expressão, você tem que construir um projeto poético visual, mas você vai também ter que entender como que o sistema da arte funciona
e atuar dentro do sistema. Nessa atuação, é um pouco aquela imagem que eu falei das várias fazendinhas num condomínio, várias propriedades, e precisa ver, mas você tem que ter, o artista hoje, ele tem mais questões para tratar do que um artista do começo do século XIX, até então. Porque ele tem, além do próprio trabalho, além de criar uma clientela para o que o artista faz, ele tem que também conceituar seu trabalho no sistema da arte. Eu não sei se eu estou sendo claro, porque não queria falar de uma linguagem cifrada. Então, eu acho que essa questão de vanguarda, depois, não sei precisar, não tem uma data, mas eu acho, nos últimos 40 anos, ela ganhou uma chancela, ela ficou oficial. É esquisito. Eu diria que hoje o academicismo está na posição de tentar achar essa fronteira. Quem habita essa fronteira, em geral, ela tem uma característica assim do mecenato, de submeter ao mecenato as leis do sistema da arte. Então, é tão louco que os operadores do sistema da arte, eu vou dizer assim, as instituições culturais, os museus, eles passaram primeiro, em certo momento, eles foram normativos. Eles tentaram tutelar a produção, fazer uma tutela, dirigir. E aí, se você olhar, quase todos os museus viraram museus de arte contemporânea. Eles deixaram de fazer o recorte que eles faziam antes, que era os brasileiros, sei lá, do período colonial, até localizar de como tinha sido montado o acervo daquela instituição. Eles todos por umas leis de mercado. Então, tutelar, e aí eles também arranjam dinheiro para um tipo de produção que só acontece, em geral, é uma leitura minha, assim, ela é subvencionada pelo Estado ou por uma coisa muito próxima disso. Então, esse oficial que ficou, ele opera de uma maneira bastante perversa, deixando... não está nem aí com a inclusão social, não está nem aí. E faz um jogo do sistema mesmo, da exclusão. Grande parte dá para entender o desamparo do grande público. Não só o desamparo, como é muito chata. A arte contemporânea ficou muito chata. Ninguém fala nada, é muito chato. Você entra numa coisa, você tem uma sala vazia e de repente tem uma coisa lá. As pessoas não têm, perderam qualquer possibilidade de entender aquele acontecimento. Aquele acontecimento ele só dá garantido pela representação, pela encenação da sala vazia, do museu, tudo isso, essa encenação que está dando... E as pessoas olham, se sentem completamente excluídas, porque eu acho que perdeu a transcendência. Não sei se eu estou dando um quadro um pouco... porque é bem complexo, né? Só disse, desculpe aqui, né? Pronto, desculpe. Então, eu estava falando que o quadro são muitos fatores que levaram para mim a uma espécie... olha, eu estou falando que eu estou identificando um esgotamento da posição de vanguarda, do que a vanguarda cutuca, do que ela destrói. Ela destrói para colocar alguma coisa no lugar, mas para mim a urgência nesse momento é de salvaguardar o humano. Então é esquisito. Eu mudei uma posição de eu acho que a arte, a função é de fazer laço social, é de fazer através do testemunho começar a incluir novamente as pessoas nessa experiência, a experiência da criação, a experiência da construção de linguagem, a experiência de entender a pertinência do que você faz na cultura.
Então, eu acho que E essa percepção é nova para você? Esse minha... movimento é novo no seu pensamento, de pensar arte Não, eu acho assim? que já vinha vindo. Eu não acho que a pandemia vai nos tornar melhores. Eu não sou nem um pouco otimista, não. Eu não tenho essa visão. Eu acho que o que substitui a vontade de estar num lugar, para mim, uma posição de vanguarda. Eu queria que o trabalho e o meu testemunho de uma experiência de alguém que está preocupado com as questões do ver, e o que significa alguém trabalhar essa experiência, ela tem que ser transmitida, obviamente, pelo meu trabalho, e aí é silencioso, não tenho que explicar meu trabalho, mas a minha posição ética na sociedade, eu acho que eu tenho que explicar. Então, eu estou convocando uma responsabilidade política do artista na polis, né? Então, não sei se eu falei, se está muito genérico o que eu estou falando. Sérgio, você acha que todo artista tem que ter essa posição política? Ser artista é uma posição política para você? Ou não necessariamente? Não, quando você pensa no significado no social, não sei, vou pegar o exemplo do médico, quer dizer, numa hora que ele está frente a uma enfermidade, esse trato não é político, mas imediatamente, quando ele pensa o significado da atividade, se ele trabalha só no consultório, numa relação dual com o paciente, ou se ele tem um trabalho numa instituição, eu acho que aí passa a ser político. As decisões dele, aonde ele coloca a formação dele, a responsabilidade dele, eu acho que passa a ser político. Eu acho, em cada uma das profissões, eu acho que tem uma coisa que ainda não é, mas quando você coloca na sociedade, passa a ser. Você fala A atividade das artes plásticas, criativas, assim, as pessoas têm muito uma ideia de um glamour, tem uma ideia muito ligada a uma posição muito romântica da criação, e também, até recentemente, do Midas, né? Se a gente toca uma coisa, vira ouro, né? É caro. O que eu acho que as vanguardas, Pablo, elas foram questionando as questões artísticas em vários níveis. Ela caiu num autismo. Ela deixou de ser artismo para ser um autismo. E ela permaneceu as artes plásticas. Então, eu estou sendo muito duro com as artes plásticas, está dando para perceber, né? Eu não estou sendo condescendente, né? Eu acho que a formação, quer dizer, eu já faz um certo tempo que eu via isso se acelerando, e eu acho que a pandemia, eu consigo pensar no Brasil, é diferente, meu filho, como descreve, sei lá, na França, eu conheço gente na Suécia, foi de um jeito, no Canadá de outro, assim, mas aqui ela escancarou a nossa miséria. E a nossa miséria escancarou que é um país que nunca teve um projeto, uma sociedade que não tem um projeto, é uma sociedade suicida, a meu ver. Então, ela nos colocou nesse impasse. Se a gente vai tentar continuar como estava, fingir que nada aconteceu. Você pensa, a cidade, o Brasil, mais a metade dos brasileiros não tem saneamento básico. Então, nossa, eu naquela conversa, eu falei, na cidade de São Paulo, os 2 maiores rios são de esgoto, de cocô, o Tietê e o Pinheiros. Então, e a gente finge que não é. A Avenida Berrini, a concentração do capital, o símbolo da contemporaneidade na cidade de São Paulo, está ao lado de um rio de merda. Então, e a gente acha normal. Quer dizer, a gente acha normal até agora não ter um projeto mínimo de educação. Eu vou dar um exemplo. Na França, tem um conteúdo mínimo que acontece, a transmissão desse, seja numa cidade grande ou um vilarejo
o conteúdo é igual dia a dia. Então, você forma cidadãos iguais. Aqui, com a desculpa que nós temos realidades muito diferentes, mas o conteúdo mínimo... Eu não sei, eu 40 e tantos anos no ateliê, eu percebo um empobrecimento enorme, expressivo. Eu dou aula para elite, hein? Classe AAA. Um empobrecimento expressivo de referências. Hoje em dia, eu acho que estão tão excluídos quanto a filha da minha faxineira, que perdeu. Então, assim, a relação com a minha área, as pessoas têm quando elas viajam. Então, ela vai ticando, né? Ela vai no Louvre, ela vai na Tate Gallery, no Museu de Arte Moderna de Nova York, ela vai ticando. Mas ela também está excluída daquilo. Então, a sociedade brasileira empurrou isso, né? Não sei se eu estou dando um quadro bem pessimista. Eu queria te perguntar uma coisa, quando você fez a comparação com o médico, né? Quer dizer, dele estar trabalhando numa instituição, dele, né? Isso mostra, né, uma ação política, isso traz um laço social maior dessa profissão. O que seria isso no mundo da arte, pensando que esse sistema que está muito associado ao capital, aos grandes investidores, né, aos mecenas, né, esse grande capital, o que seria essa transição? E considerando um país onde isso não é valorizado, né, o ensino da arte. Tem umas pessoas aqui que trabalharam comigo, Claudinha Tati, que é artista plástica também, e a gente tinha uma discussão na escola que era como preservar, né, como ter a arte no currículo, sem que ela desapareça no primeiro ano do ensino médio, assim, né, porque não é mais necessário. Acabou, né? Não entra mais, vamos só estudar função. Então, o que seria essa ação, né? Quando você pensa nessa ação, nesse movimento que amplia o laço social das artes plásticas? E poderia ser... eu, em geral, não faço isso, mas eu vou recorrer um pouco ao momento em que eu me formei. Eu tenho 66 anos, eu me formei num momento que estava começando as faculdades de artes plásticas. Então, mas eu preferi ter uma formação em ateliê, e era muito diferente. Não existia absolutamente noção de mercado. Então, desenvolver essa atividade não trazia nenhuma segurança da ideia de que você ia viver daquilo. Então, por exemplo, podia chegar, se eu não fui um impostor, não um jovenzinho, já abri um ateliê para dar aula, porque dar aula, quer dizer, transmitir, oferecer alguma coisa que era possível, que eu sabia transmitir, porque a gente sempre pensou, todo mundo sabia que tinha que ter uma formação paralela para a sobrevivência. Não daria para essa atividade. Logo depois, começou a acelerar e começou a existir, inclusive mudou o vocabulário. Quando a gente trabalhava, eu uso a palavra trabalhar, logo depois as pessoas começaram a falar: você tem produzido? A natureza desse trabalho, ele era um fazer sem sentido, era um fazer sem destino. Isso na intimidade do seu ateliê. Mas depois você tentava colocar isso, você tentava construir. Aí que entra para a Heloísa a questão política, que ultrapassa esse primeiro momento que é desse fazer, né? Agora, quando a situação começou a se acelerar da arte, os jovens artistas de informação já entrarem no sistema sem uma crítica, porque ele via como pãozinho quente, né? Assim, um pãozinho francês quente, fazer e logo entrar e começar a virar produto. E essa valorização cada vez mais do jovem. Jovem o quê? O que estava valorizando? Um trabalho que não era trabalho ainda, não tinha consistência, não tinha percurso. Então, houve, num abandono, um chute na tradição, um chute... E daí, isso também ajudou a compor essa situação paradoxal.
porque não tem referências mais em quem dê garantias de que aquilo é arte. Qualquer jovem que fez uma faculdade aqui em São Paulo de artes plásticas, ele sai com um diploma. O que quer dizer esse diploma? Que garantias esse diploma dá daquele artista? Mas se a prática da arte justamente é em cima dessa dúvida, como que ele pode dar? E custou caro para os pais dele essa formação. Que, aliás, eu acho que não forma nada. Desculpe, eu acho que forma muito pouco. Pode formar educadores. Deveria focar mais aí. Mas sair com um título, um diploma de que você é artista, então a sociedade te deve ela te deve as condições para o seu fazer. Eu acho que deixa de ter aquele caráter de um fazer sem sentido, um fazer sem destino, não sem sentido, um fazer eu acho que a arte tem pensado como um fazer inútil. Posso fazer uma pergunta? Claro. Fecha o seu Tá microfone. sem som. Você está sem som, Sandra. E agora está com som? Sim. Tá? No primeiro momento eu fiquei assim muito chocada. Foi um choque. Sabe, eu fui ficando chocada do que você estava falando e dessa situação toda da arte. E muitas ideias me vieram, eu devia ter escrito, mas foi assim um choque, né? Tomar contato com uma posição dessas, né? E entre as muitas coisas que eu pensei, tanto ligado na política, tanto como uma arte que exclui e acaba sendo excluída do cotidiano das pessoas, né? Na medida em que ela excluiu, né? Como você falou, vocês não servem, isso é só para um grupo privilegiado, ela acaba sendo excluída da vivência comum de todo mundo, e aí alguém, como você disse, forma artista, mas o que é isso? Não é nada, né? Aí, bom, então eu vou fazer só uma pergunta que agora já esqueci as outras. Bem aqui local, bem Brasil, né? O que a gente nota quando viaja e dos contatos, também tenho filhos que moram fora há muitos anos, então é isso, é museu, é aquela coisa toda, a presença da cultura, da filantropia é muito grande, né? Então a gente vê grandes filantropos investindo pesado em museus, e aí você vê aquela criançada toda em museu. Você falou da França, não tem como você não vai no museu na França e não tem ali meia dúzia de crianças tendo aula, depois tem outra. Então eu queria focar se a arte pode sobreviver, não sem mecenas, porque mecenas sempre houve, sem filantropia mesmo. Porque o governo não pode subsidiar. Mas, Sandra, tudo. posso perguntar por que você ficou chocada? Você achou muito... Eu fiquei triste assim, você me deu uma tristeza. Eu falei, nossa, olha, não tinha pensado nisso, fiquei surpresa. Mas não sou eu que te dei, né? É a condição, né? Eu vou ficar perturbado. Sexta-feira à noite. Eu não tinha me dado conta. De repente, você se dá conta. E eu tenho o meu grupo de arquitetos, o nosso é Mackenzie 68. E aí, por acaso, hoje, nós estávamos conversando a partir de uma arquiteta de Barcelona, que ela fez um videozinho, das profundas modificações que uma pandemia vai fazer na arquitetura e no urbanismo. Então, aí teve um monte de ideia, cada um falou uma coisa, por exemplo, voltar a todos os ambientes terem um hall de entrada, onde você vai ter que deixar casaco, vai ter que deixar os sapatos, mais ou menos como é em países muito frios na Europa, né? Então, vai ter todo... Deixa eu ver, até aqui, deixa eu ver se falar. Área para deixar, uma coisa assim, salas de desinfecção. Ai, que terror, né? Você chegar num prédio, em algum lugar, você tem que passar... Bom, enfim, vai ser um desafio, né, para os arquitetos e para os urbanistas, né? Então, casas provavelmente com... As janelas vão ter que ser maiores, né? Vai ter que ter mais ar, não pode ser aqueles cubículos, enfim. Mas não é por isso. Mas a gente estava nessa questão aí da arte, de repente, né? Não é culpa sua. Eu falei, nossa, mas será que é um beco sem saída?
Mas eu estou descrevendo artes plásticas, tá? É artes plásticas, é. Será que é um beco sem saída? Aí eu pensei, me lembrei das últimas vezes que viajei, que fui. Em Miami mesmo tem um museu, esqueci o nome do museu, mas é de um filantropo maravilhoso lá. Daqui a pouco eu lembro o nome. Então, precisa de pessoas ajudando, né? O artista. Como ajudar um artista, né? Eu acho que tem várias coisas. Eu tentei responder ao Pablo, que é muito difícil falar assim do que aconteceu. Tem um século, tem 120 anos aí que a gente queria falar. A vanguarda já é velhinha, né? Ela tem mais de 100 anos, as vanguardas. Então, eu quis dar um quadro que nós já estávamos nesse quadro. E aí você tem que ver esse quadro, nós estávamos e assim, as manifestações que ficam oficiais e que são historicizadas, acho que entende como eu quero dizer historicizado, nas narrativas históricas, são elas que ficam, são sempre tentativas de atualização no Brasil. E quem faz isso é a elite econômica. Então, a gente tem que ver, por exemplo, até o projeto, vamos recuar, até o projeto modernista era um projeto da elite. Quem eram os nossos modernistas, os paulistas, né? O modernismo em São Paulo. E por que história? A gente fala de modernismo, imediatamente vem Tarsila, Odo, Mário, Anitta. Não é verdade. O modernismo tinha começado 10 anos antes no Rio, que era a capital. E essa narrativa, ela é construída, ela é oficializada. Agora há 100 anos, a semana de 22, está na hora de se repensar um pouco isso. Porque, então, são narrativas. A gente tem que um pouco desconfiar um pouco. Né? A gente não é desconfiar, a gente tem que olhar com um recuo, um pouco com um pé atrás. O que acontece com as narrativas, relativizar as narrativas. Essa é uma narrativa. Agora, eu falei de uma condição geral, assim, de uma espécie de esgotamento, né, de uma direção que as artes tomaram, elas romperam um pacto com o humanismo. Elas ficaram num discurso autorreferente, que eu falei muito mais autista do que artista. E imagina, sem a validação por um sistema que se referisse a uma noção do belo, não é mais. Se você entrar com essas ferramentas, você não consegue, não tem chave nenhuma sua para a arte contemporânea. Eu não estou dizendo que está errado, aconteceu isso. Agora, nós vamos pensar, a arte pode continuar, eu acho que ela vai continuar operando nisso, mas talvez ganhe força manifestações artísticas que se preocupem com a inclusão social. Como a gente tem tempo, eu vou desenvolver isso. Mas o artista não pode fazer isso sozinho, não é? É isso que eu estou dizendo. Precisa. Então, as garantias, Sandra, elas não podem necessariamente vir de fora. Quer dizer, tem várias instâncias. Quer dizer, senão você perpetua depende de como chama, porque o que ficou oficial é um tipo de manifestação artística que passou a ser a radicalidade dela, ela é excludente. Então, ficou tão autorreferente que o grande público não tem mais. Está por fora. Está por fora. Então, ela ficou. Por isso que eu falei, está chata para as pessoas. Por que, de repente, o grafite ganhou um lugar? Porque ele é urbano, ele é grande, é uma imagem grande, ele está mais acessível, as pessoas vêm, gosta, não gosta, fala. Então, eu acho que a arte ela ficou muito elitista, ficou muito num pedestal, ela foi ficando. Agora, enquanto isso, tem um monte de artistas que não entraram que não foram nessa fronteira da arte, que ficaram cultivando na sua fazendinha, naquela metáfora que eu fiz, dentro. Agora, eu acho que
tem uma coisa que eu tenho uma certa inveja, como artista plástico, que não a gente perdeu qualquer possibilidade de comunidade. Comunidade não tem mais onde eu me reportar. Vocês, psicanalistas, assim, para você ter certeza que você não está fazendo besteira na relação dual sua com o paciente, tem uma instância onde você vai. Tem um grupo de estudos, ou tem uma sociedade. Supervisões e tudo isso. Supervisões. Quer dizer, você faz isso. O artista plástico faz isso? Não. Não tem nenhuma instância. Então, ele acorda, ele sai da cama, ele vai escovar o dente, ele olha no espelho, ele tem certeza que ele é artista? Então, é esquisito isso. Mas isso é chocante o que você diz, entendeu? Isso faz assim no meu coração. Nossa, que crise de identidade, né? Que coisa complicada. É uma crise que a gente vinha vindo. É uma coisa bastante complicada. Inclusive, para mim, envolve minha vida. Mas faz um tempo que eu penso nisso. Não sei a saída. Venderia bem caro se eu soubesse a saída. Sérgio, mas... eu tenho uma pergunta. Desculpe interromper. Não, claro. É uma conversa, né? Assim, então, porque assim, essa questão de ser artista, né? Que a gente está abordando. Mas o que eu acho que é muito político, assim, enquanto a gente, como arte educador, é o fazer artístico, né? Você provocar você despertar isso na pessoa. Que, por exemplo, eu acredito muito nisso, né? Que, por exemplo, a criança, ela nasce e se dá um material para ela, já quando ela tiver uma certa autonomia, ela faz arte. Ela não é artista profissional, mas ela faz a arte dela, né? Ela tem expressão, né? Ela tem níveis de expressão. Então, mas porque assim, ela acredita naquilo, aquilo é uma verdade para ela, né? O ser humano... O carro que ela faz é um carro, não é um desenho de um carro. Né? O ser humano, ele precisa... O real não basta, né? Então, ele precisa sempre agregar alguma coisa a esse real, que ele vem de uma distração, é um fazer distraído que agrega à função algo a mais. Eu acho que dá para entender que assim. Então eu estou pensando no Vale do Jequitinhonha lá que nós conversamos, sei lá, tem uma mulher que faz cerâmica, né? Faz moringas, né? Moringas para pôr água. De repente ela começa a pôr, ela podia fazer a moringa da maneira mais simples possível. De repente ela muda a forma, ela faz a forma de uma boneca, ela forma uma forma de um vegetal. Tem alguma coisa nesse a mais que que coloca uma singularidade ali, que coloca isso isso é sagrado para mim. Eu não sei dizer se isso, eu tenho um certo medo de usar a palavra isso já é arte, que a criança faz arte. Arte para mim, a criança faz expressão e a expressão mais potente que tem. Arte para mim é quando você contextualiza, já na idade adulta, que você o seu fazer na cultura, é o atrito que o seu fazer provoca na cultura, na humanidade. E esse é o momento. Sim, provocar uma reflexão. A reflexão também, né? Através a reflexão. Porque tem a ver com o entendimento. Você usou a palavra-chave. Eu entendo que a arte ela opera pelas sensações. Ela trabalha, ela desperta sensações. Então, todos nós somos atingidos por sensações. Agora, é fundamental que a gente desenvolva o que transformar a sensação em pensamento. Porque nós somos humanos se nós fizermos essa operação. Porque simplesmente ter sensação não nos qualifica em humanos. Eu pegar um verme, uma minhoca, ela tem sensação. O que me diferencia eu de uma minhoca? Se eu for capaz da sensação elaborar em pensamento, em conhecimento, isso que é libertador, né? Isso que é emancipador, essa operação. Então,
Eu já me perdi o que eu estava falando, mas eu acho que eu gosto sempre de lembrar. Sobre a criança, a expressão. Então, eu valorizo muito essas, vamos chamar assim, manifestações espontâneas, como daquela mulher que faz o barro, a moringa, como alguém está fazendo um banquinho. Você pode, em obra, estão construindo um prédio, muitas vezes a gente vê os objetos lá. Os objetos que são feitos de improviso, né? De improviso. O cara tem que fazer um banquinho porque dói as costas dele para fazer um certo serviço. Ele faz, às vezes, no tempo de que sobra, ele esculpe alguma coisa, ele coloca um a mais. Ele coloca... Né, e é ali que o humano é lindo, que é uma explosão do humano. Quem opera no sistema da arte caberia como responsabilidade ter esse olhar. Não é só a radicalidade de um cara que fez faculdade e falar assim, agora não se pinta mais com tinta a óleo, mas se pinta com, sei lá, com ácido clorídrico, sei lá. Eu acho bobagem isso, sabe? Quer dizer, para mim é sempre ter um pacto humano, é um fazer que você coloca e as pessoas vão pensar. Você tem que dar ferramentas, as pessoas não conseguem mais, né? Ô, Sérgio, eu tenho uma pergunta. Oi. Você está falando do que é arte, o que não é arte, essa fronteira, né? Teve uma exposição em Miami que me chamou muito a atenção, porque, não sei o nome do artista, mas que saiu nas mídias, e eu fiquei pensando, será que isso é arte? Porque ele colocou uma banana, não sei se você viu. Não sei, né? Uma feira de arte, Uhum. Com um adesivo lá. Comeu e vendeu aquilo. E eu fiquei pensando, isso é arte? Então, a garantia, Heloísa, daquilo, esse artista, ele é um artista reconhecido, inclusive ele é um artista muito interessante. Eu gosto muito do trabalho dele. Ele, na verdade, ele repetiu o gesto, uma pura academia do Marcel Duchamp, de ter levado o urinol. Ele fez isso, é engraçado, no lugar mais apropriado. Ele não fez numa instituição, num museu, ele fez numa feira de arte. Numa feira de arte, ele fez, e assim, a banana lá, ela era uma banana, mas colocada lá, ele se utilizou do estatuto do nome dele, ele já está inserido no sistema da arte, já é um artista que teve em bienais, está em coleções importantes de museus, entendeu? A obra dele. Então, ele se vale disso, ele faz um gesto, e esse gesto é incorporado pelo sistema e vira produto, é comprado, entendeu? É comprado somente, ele virou ideia. É engraçado, ninguém precisa ir para essa feira de arte para ver essa banana, para pensar se é arte ou não é. Os artistas, eles foram num processo de desmaterializando a arte virou ideia. E é isso que eu estou criticando. Ela antecede a experiência. Não sei se eu estou sendo claro. Porque o Michelangelo compra uma pedra, ele vai lá em Carrara, ele escolhe, ele vê um tamanho de pedra e fala, eu quero essa. Bom, levam lá para o ateliê dele aquela pedra, então ela é matéria bruta. Ele começava a trabalhar aquela pedra até tirar dela a escultura dele, né? Dela, né? Tirar dela. Ali estava garantida uma série de coisas, assim, a proporção, a beleza. A gente sabia como olhar aquilo. Quando você viu essa banana, de fato, você não tem obrigação nenhuma de gostar, porque ela não trata de gostar ou não gostar. Ela simplesmente é uma ideia inusitada, de originalidade que ele quis colocar e como o sistema da arte e o próprio mercado incorpora e vende aquilo. Ninguém vai guardar a casca da banana, ninguém vai guardar a fita crepe que ele usou para colar na parede, entendeu? Ela era só uma ideia. Não, eu fiquei pensando assim, fiquei pensando, será que eu não entendo? Será que não se trata disso. Achar isso, tipo, e saiu em todas as mídias, e saiu em tudo, eu falei, gente... Mas eu acho que tem a ver com uma miséria. A gente está vendo uma época de baixa
artisticidade, vamos chamar, né? A frase não é nem minha, é de um crítico inglês, John Berg, é de baixa artisticidade, como se existisse um termômetro que me disse, nós estamos vivendo uma época muito pobre. Então, isso daí, por isso que a arte conceitual, ela é isso, muitas vezes ela é a ideia antes da experiência. E o fato da arte ter abandonado o ofício, ter abandonado, levou a essas radicalidades. Então, ela também são narrativas que estão tão desconectadas que parece mais um autismo. O cara está falando com ele mesmo. E o sistema da arte, os museus, tudo, as bienais, tudo isso correm atrás disso, sem entender por quê. Sem entender por quê. Mas aí é complicado, porque precisaria entender como que funciona esse sistema. Houve épocas que o sistema da arte, quem estava dentro dele, por exemplo, no museu, eram pessoas do ramo. Pessoas do ramo da cultura. Hoje são da área financeira. Você acha que o cara que está na área financeira está preocupado com o quê? Ele está preocupado por um garoto lá no museu, que ele comprou bastante obras desse cara, ele está de colocá-lo o mais rápido possível no sistema de valorização, valoriza a coleção dele. Ele está lá, ele está preocupado lá, os aspectos do modernismo, Rio e São Paulo, questões ideológicas, imagina. Houve uma falência do Estado, Sandra, que o Estado no Brasil não conseguiu mais gerir as instituições. Então, criou organizações sociais, para o bem e para o mal. Então, qualquer museu não tem mais, ele é gerido por uma... Eu fiz parte da Pinacoteca durante 10 anos, 9 anos. Eu fiz parte então, assim, o secretário da Cultura, ela dá uma verba para a instituição, que é da Secretaria da Cultura, perdão, mas assim, ela se mostra, o Estado se mostrou incapaz de gerir aquele equipamento. Então, transforma numa organização social que ela é feita com, como o nome já diz, com pessoas da sociedade, que vão administrar aquilo. Você imagina o que você propõe com isso? Não dá para a gente ser ingênuo. Então, como que vai historicizar? Quer dizer, com a leitura. É claro que tem barreiras, tem funcionários lá, o diretor, o conselho artístico, mas não seja, a gente não pode ser ingênuo, né? Esse jogo está muito forte. Mas eu acho que chegou um esgotamento. A gente está chegando e o sistema financeiro vai sair das artes plásticas, eu acho. Esse sistema mais perverso. Oi? Bom, parece. Eu estou achando que vocês estão ficando com uma expressão todo mundo triste com o que eu estou falando. Você queria fazer uma pergunta para você. Oi? Mas é chocante, acredita. É chocante. Mexeu comigo, para dizer bem a verdade, o que você falou. Você faz talvez uma divisão um pouco, eu diria assim, dualista da obra de arte, né? Então existe a parte da sensação, a parte sensória, e existe o pensamento que essa sensação permite elaborar, vamos dizer assim. Acho que a nossa discussão está bem mais para conceitual do que para sensorial. A minha pergunta é para você um pouco assim, você não acha que esse tempo que a gente está vivendo agora, o presente imediato, ele não pode ser uma fonte interessante, não só ou já que não vai ser parece que isso que eu vou chamar de pessimismo, não vai ser uma fonte interessante de conceitos novos, né? Já que está tudo tão dominado por uma lógica perversa. Mas será que ele não pode ser um momento interessante sensorialmente falando, já que a gente está vivendo essa dissonância sensorial, temporal, perceptiva, de uma maneira tão violenta? Eu acho que pode. Só complementar, Sérgio, só porque eu ia exatamente nesse ponto que o Pablo está trazendo, né? Eu acho que a gente está vivendo uma privação
né, de experiências do campo sensorial, né? Acho que a gente mudou a nossa relação tempo, espaço, contato humano, né, enfim, tudo isso. A gente está super nessa tela, né, o tempo todo. Então, acho que, de repente, quer dizer, o que disso pode, né, ter uma provocação? Eu estava pensando exatamente nisso. Eu vou agora pintar com lados mais otimistas. O que nós estamos vivendo, eu acho que apresentou uma situação muito nova, que pôs um freio na velocidade das nossas vidas. Eu não diria tanto privação, pelo contrário, o que nos salvou quando a gente levou um susto. A velocidade da vida ela diminuiu. Então, nós somos jogados num acostamento. E nesse acostamento, estamos nesse acostamento, a gente olha, então começa a pensar que no primeiro momento a gente não conseguia nem trabalhar, cada um está começando a se ajeitar como pode nessa situação. Então, eu acho que nessa diminuição de velocidade da vida tem um lado extremamente positivo, que é ressignificar coisas. Eu acho que pode acontecer. Parece contraditório com o que eu falei. Eu tentei dar um quadro para responder ao Pablo da mudança das vanguardas. Agora, eu acho que tem... eu já reivindicava essa imagem que eu tenho, que para mim é onde eu entendo a atividade artística, a atividade de criação, que eu imagino uma estrada. Então, a arte, o que ela faz é criar acostamento na estrada. O Sérgio, muito engraçado isso que você está falando, que acaba que as nossas conversas do Laços, elas sempre se interagem, porque a gente ouviu numa fala do psicanalista, como chama aquele psicanalista que a gente citou? Ele falou a mesma coisa, que a gente seguia uma estrada reta, sem ver e sem parar nos acostamentos para olhar a paisagem. E que o quão importante, é exatamente isso que falou, quão importante é a gente parar nos acostamentos e não seguir a estrada reta. Então, a metáfora da arte, ela cria sempre artifícios para produzir o acontecimento da arte, é esse. Então, de alguma maneira, subverter, chacoalhar um pouco e fazer repensar. Então, a arte tem isso, e a pandemia nos colocou um pouco nessa condição, de uma outra velocidade, ainda a gente está, e pensar, é claro que a gente não vai voltar igual, quer dizer, o sistema percebeu que muitos trabalhadores podem trabalhar à distância. A gente está trabalhando mais do que trabalhava antes, né? Eu vejo muita gente, as mulheres principalmente, elas estão com uma carga terrível, né? Estou achando bem trágico. Os filhos em casa, elas têm que administrar o processo educativo de casa, ela tem que fazer o serviço da casa. Eu imagino eu imagino uma professora com 2 filhos em casa sozinha. Mulher, uma barra. Eu não sei como ela está resolvendo. Limpar a casa, dar conta de tudo isso, uma exigência da aula com ferramentas que ela não conhecia. Então, como que isso está? Agora, depois de uma acomodação, eu acho que vai ter uma coisa de ressignificação mesmo, e é positiva. Vou dar um pouco de otimismo para vocês nessa sexta-feira. E eu acho que as artes vão precisar repensar também. Não acho que nos próximos 5 anos eu consiga ter patrocínio de R$300 mil para fazer uma instalação na Pinacoteca. Entendeu? Eu não acho que vai ter. Nem o Estado dará e nem a iniciativa privada. Então, provavelmente, as expressões artísticas elas vão perder um pouquinho da sua radicalidade. Não sei se eu respondo, Pablo. Elas vão perder uma radicalidade que estava... Você já fica esperando a próxima Bienal essas radicalidades.
um pouco perdeu sentido. Eu acho que tem tanta... Eu estou tão mais preocupado com o saneamento básico. Para mim é muito mais importante e a inclusão, que os jovens não saem da escola, que tem uma... Para mim, eu não consigo... Para mim, isso é muito mais importante. Eu me fecho no ateliê, faço o meu trabalho, mas a minha preocupação social é achar um lugarzinho. Aliás, eu vivo do meu trabalho, eu vivo da venda de pinturas, né? E dou aula eu vivo disso. Então, eu vou precisar continuar. Mas eu percebo que isso eu tenho que me virar a resolver. Agora, a minha profissão, meu posicionamento artístico vai exigir que eu também tenha essa preocupação política. Então, para os novos tempos, eu acho que a gente pode se beneficiar desse chacoalhão que a vida deu. A gente não sabe quanto tempo isso dura, o que vem pela frente é totalmente... Na verdade, não tem nada muito novo. A vida, ela só se mostrou o que a vida sempre foi, né? Não tem garantias, né? Mas a gente constrói com uma fantasia que nós temos uma segurança, um saber do que vai acontecer, e não temos, né? Então, eu não sei. Você sabe, exemplificar, os museus chegaram a comprar só ideias. Eu tenho, estando no conselho, muitas obras foram compradas de ideias. Então, e aí tem todo um detalhamento da ideia, que se um dia o artista vivo ou morto, a instituição remonta a ideia dele. Por exemplo, eu me lembro de uma exposição que tem uns cavaleiros, umas estruturas, e tinha umas plantas, uma árvore pau-brasil plantado, umas coisas encaixadas. É óbvio que a árvore morre, ainda mais que está dentro de um espaço positivo. Então, tinha a descrição do projeto, e essa obra foi comprada pela Pinacoteca, com dinheiro do Estado. Assim, né? Estou dando um exemplo. Então, cada vez que vai montar aquilo, precisa comprar um pau-brasil que tenha determinado tamanho, montar a caixa, todas as condições. Tudo bem, pode, quer dizer, entrar de acordo que isso é arte, então, e que o Estado tem essa obrigação. Eu acho que a gente chegou agora, não sei, para mim está parecendo, eu acho que aflorou uma sociedade tão miserável como a brasileira, aflorou que eu estou balançado. Eu também fico pensando, será que a excelência que eu procuro no meu trabalho tem lugar? É isso que as pessoas estão vendo? Tem gente com fome. A pandemia, a fome chegou. Não é que ela vai chegar, né? Tem gente com fome aqui no estado de São Paulo. Escancarou. Eu não sei se tinha... Então, é uma questão de prioridades. Nós vamos ter que enfrentar a sociedade brasileira numa situação nova. Eu acho um lado positivo. Aí não é triste. Sandra, fiquei preocupadíssima agora de ter estragado. Você ia fazer uma pergunta para mim, Sandra. A Sandra não ia fazer uma pergunta para mim? Não, eu não. Ah, não? Eu achei que alguém ia fazer uma pergunta, achei que era você. Não, eu aqui estou elaborando. Vou ter que muitas horas para elaborar tudo isso. Fala, Alê. Fala, Alê. Oi, Alê. Mas isso seria você está afirmando assim o quanto supérfluo seria arte. Por exemplo, o livro de carne do Arthur Barrio hoje não faz sentido, né? É isso? Não faz muito sentido. Eu acho que ficaram datadas essas experiências. Agora, eu não acho que tem que jogar fora, entendeu? Eu acho que, em dado momento, isso teve essa radicalidade, teve uma importância, eu diria, mais histórica. Mas eu fico pensando que, sei lá, a gente teve aqui também o João, que é médico, né, numa região da periferia, e falando de toda a dificuldade da pandemia e tal.
mas falando o quanto algumas ações no campo das artes eram, na periferia, são núcleos de agregação, né, para agregar e para ter esse movimento, uma certa identidade de comunidade. Então, talvez essa arte radical ela esteja no campo do supérfluo, mas a arte, como essa possibilidade dessa via de expressão, a gente fundamental, ela é fundamental. Sim. O Ale já fez trabalhos também em outros espaços. Na Cracolândia, foi uma política de redução de danos, que aí, os caras têm material disponível, você oferece isso. Né? É agregador. Mas os caras deixam de fumar. No Jardim Colombo, eu tenho relatos assim que as crianças montaram um ateliê lá, as crianças ficam desde manhã, porque serve lanche, elas ficam o dia inteiro lá. É claro que é transformador. Quer dizer, se você oferece dança, oferece dança. Você sabe que eu tive uma experiência, o Sebastião Salgado tinha feito uma exposição, uma impressão de fotos, era um trabalho que nós fomos patrocinados por uma gráfica que foi bastante importante, a Takano, lá atrás. E aí o Sebastião Salgado ele desenvolveu um projeto que viajou por várias cidades com fotos dele e foi desenvolvido um material didático, geografia, história, a partir das imagens das fotos dele. E foi dado milhares desses exemplares para professores. Muito interessante. E aí eu tive contato, líderes comunitários da cidade de Tiradentes me procuraram. Eu estava fazendo uma exposição patrocinada mesmo por essa editora. E aí eu comecei a trabalhar durante um ano. Eu fui lá com os líderes comunitários. E eu aprendi, na verdade, quem aprendeu fui eu, viu? Porque eu cheguei lá com toda uma ideias de cima para baixo. E, de repente, o real veio uma... Eu pensei que a oficina de teatro, de hip-hop, que me passou na cabeça, sabe? A oficina que tinha mais público, a oficina da palavra. Eu falei, oficina da palavra? E você sabe que uma mulher me deu uma lição de vida que eu falei, mas eu não entendo o que ela falou assim. Eu não consigo dizer nessas oficinas que eu estou aprendendo a falar. Ela não conseguia nem formular. Então ela estava perdida nas suas sensações. Você vê como a questão da educação e a exclusão. Ela falou isso. A exclusão é isso. Ela não falou com essas palavras. A exclusão deixa no nível de miserabilidade. E eu não consigo nem falar o que eu quero. Então, dar essa oficina da palavra, dar voz, dar uma escuta, mas não no sentido paternalista, de tentar ver. Essa mesma mulher, numa das coisas, ela falou para mim que o assunto dela eram sapatos. Eu falei, sapatos? Ela falou que ela sapatos, porque... Eu contei isso para vocês, Luísa, não? Não, mas tô achando super interessante. Ela falou porque eu apanhava muito meu marido quando eu levantava os olhos em casa. Ele bebia, assim, sempre me achava que eu era uma puta quando eu levantava os olhos para ele. Ele me espancava, depois ele foi embora. Ela falou assim, eu moro numa comunidade, numa favela, a outra casa é encostada. Eu não posso levantar os olhos porque eu vejo a intimidade da outra família. Então, eu estou sempre abaixando. Quando eu vou pegar o ônibus e ir para o trabalho, e ela falou, eu não posso levantar os olhos, é entendido como uma vulgaridade. Então, eu fico olhando os sapatos. E quando eu chego para trabalhar, minha patroa, se eu encaro, ela acha uma insolência. Aí ela falou, e aí eu volto para casa olhando os sapatos. Quando essa mulher falou, eu levei um murro, né? Não, você está piorando a nossa sensação. Não, isso daqui, para mim, é incrível, porque esse relato é com isso que nós temos que trabalhar. Essa é a matéria. Agora, se eu chegar com um livro de carne, eu acho que eu estou falando uma outra coisa. Depende, é muita ambição achar que a gente fala para todo mundo. A gente fala para bolhas. Falar para essa mulher bolha, não adianta pegar essa mulher e levar na pinacoteca para ver um livro de carne numa vitrine. Não faz sentido.
Eu acho que a gente tem que perceber que bolhas, onde a gente está operando, mas há uma premência para mim. A premência agora é resgatar o humano. Para mim, mais do que romper com aspectos da linguagem. Sim. Então, eu acho que eu diria para vocês que eu sou um religioso otimista, que você acha que ainda é possível, mas eu acho que a gente tem que enxergar, né, isso. A arte educação veio de que época, precisamente, será? Que começou a ser aplicada com pessoas de vulnerabilidade social? Não sei te dizer. Deve... Já a arte conceitual, por exemplo, a Lígia Clark, ela deu uma despirocada, né? E aí ela entrou uma coisa que eu acho, inclusive, mais ingênua, né? A partir das sensações, a Lígia Clark trouxe, e ali começou a surgir um pouco, nos anos 60, aqui, essa figura da tradução do que a arte era, onde aí encontrar a mensagem, aí caiu em equívocos enormes, né? Porque vira monitoria, né? Tradutor. Achar que arte é mensagem desse tipo, eu acho uma bobagem. Se fosse isso, não é uma questão de jogo de esconde-esconde. Se é uma mensagem, então fala. Uma das coisas equivocadas da arte é se confundir com ciência. Então ela ficou uma antropologia de merda, uma história de merda, porque se é para fazer uma análise antropológica, eu prefiro a ciência, a antropologia. Se é para falar de história, eu prefiro a história, não. Então, eu acho que é uma coisa, uma confusão de territórios. E aí você vê o sistema, os curadores, a instituição dando isso, dando a mensagem como a questão da arte, ela sempre a astúcia da arte, ela apresenta o tema, mas não é, o assunto não é o tema. Se pensa a natureza morta, o que os pintores estão falando? Que a laranja e as maçãs estão baratas na feira? Ou que ele gosta de comer maçã? Sabe o que é isso? É uma outra coisa. Então, para mim, eu acho que não é a mensagem, é uma outra coisa. E você acha que a arte conceitual cai nessa série de equívocos aí também? Ou seja, se é para falar do conceito, que se fale pela filosofia, que é onde o conceito é produzido. Eu acho que ela foi importante, sabe, assim, nos anos 20, 30, 40, até chegar, até agora. Tem artistas, por isso, assim, eu acho que tem ainda importância, senão não teria síndicos. O síndico é um cara que estabelece as regras do condomínio. O síndico fala, criança brinca no playground, mas não brinca na garagem dos automóveis. Empregada não entra no elevador social. Gente com sacola. Então, o síndico é um normativo. O síndico é um moralista. Eu acho que a arte conceitual ela se aproximou disso. Então, é uma posição muito esquisita, é um paradoxo, né? E ela caiu nesse lugar. Eu acho que é isso, não sei. Será que eu fui claro falando aí? Foi, bom. Claro demais até. Bom, gente, a gente está chegando ao fim, né? O Sérgio tem outra live que ele vai entrar daqui a pouco. Precisa dar um tempo, né? Às 9. Não, mas você pode concluir. Eu tenho a impressão que eu não concluí. Então, eu quero passar assim que... Então, eu acho que vai ter que repensar um pouquinho as ações das instituições, dos museus. Para ficar nos exemplos que eu peguei, então, misturar manifestações espontâneas com manifestações que estão muito dialogando com a cultura, no andar de cima. Quer dizer, quem teve um papel assim, que tão extraordinário, foi a Lina Bardi, quando ela fez várias exposições onde a mão do povo brasileiro, sabe? Quer dizer, ela colocava tudo junto. Então, você tinha que ter um olhar reconstruir. Recentemente, eu vi a Bienal de Veneza, ela convidou, um certo momento, um curador, ele é um decorador belga,
muito interessante. Ele tem um nome super complicado. Ele fez várias exposições para a Bienal de Veneza e que esse cara, ele junta na exposição uma exposição chamava Infinitum, outra Academia, agora não me lembro as outras. Ele podia juntar uma poltrona, ele podia uma embalagem com um produto industrial e uma escultura egípcia, uma escultura funerária egípcia, tudo verdadeiro e sem etiqueta. Então você entrava lá, você ficava numa posição que, sem a referência, a única coisa que te restava é o olhar. Então realmente as coisas lá estavam para serem olhadas e não para serem identificadas, reconhecidas. Então ele ativou o olhar e dava, todo mundo percebia que era isso. No começo dava um mal-estar, porque você não tinha, como você tinha que olhar, então, eu acho que isso é um exemplo de uma coisa inteligente para mostrar. Ativar... Sem deixar de ser conceitual, né, Sérgio? Isso. O meu inimigo não é o conceitual, é só quando, no caso das artes plásticas, quando o conceito vem de fora da experiência. Ele vem... aliás, eu acho sem a que... sensação, né? Sem a sensação. Sem a sensação. Sem essa convocação de alguma coisa que é anterior à linguagem e que vai para um outro caminho. Então, isso. Mas se quiser falar mais um pouquinho, dá tempo ainda. Eu posso falar mais um pouquinho, se tiver. Ninguém tem pergunta, gente? Mas olha, eu falando tudo isso, meu trabalho pessoal... Eu achei muito bom ser surpreendida. Isso. Achei muito bom ser surpreendida. Você me surpreendeu, assim. Eu vim para esse live com outras ideias e você foi uma surpresa, sabe? Aquela adrenalina que faz bem. Campo da sensação. É só isso que eu posso dizer. Então ele fez arte hoje. Exatamente. É verdade. Ele fez arte. No sentido de a gente ser surpreendido, você vê que é uma coisa... Tomara que a gente consiga envelhecer até o momento da nossa morte, sermos surpreendidos, né? Que aí você não envelhece. Mas também tem que ter quem surpreenda a gente, né? Mas eu acho que é uma posição, né? Eu acho que a arte, ela cultiva isso, né? Ela cultiva alguma coisa que vem da desestabilização, né? É um olhar diferente. Tem que ser, no caso das artes plásticas, é o olhar, né? Mas em cada uma, em cada música, eu fico pensando na música, é tão incrível, alguma coisa que acontece, ela acontece em ato, né? Você a Cláudia é parente dos Tatis? Sim. Eu gosto muito deles. A música acontece em ato. Uma vez eu estava conversando com o John Nashling, ele estava ensaiando a 7ª Sinfonia do Mahler, uma sinfonia complicada, complexa, e no meio da escrita da sinfonia, a filha dele, de 8 anos, morre. Então, é uma sinfonia que tem emoções muito contrastadas, assim, muito opostas, né? E aí ele falou uma coisa tão bonita, ele falou que ele estava ensaiando, desculpe, estava estudando a partitura, depois ele foi ensaiar, de uma hora ele falou, eu fiquei em dúvida se eu estava escutando o que estava em ato sendo tocado ou a música que estava dentro de mim. Ai, que E é a coisa que é a posição do pintor. Quando a gente pinta, a gente está a 40 centímetros da sua tela ou da parede. É só no momento que você se afasta que você pode ver. E quem vê afastado não é mais aquele que fez. Quem vê afastado, inscreve aquilo que estava acontecendo como experiência na cultura. Entendeu? Então, você é muitos. E o lugar do artista não é nem cá e nem lá, é entre. E perceber que eles têm que se perder e reconstruir. Então, é construção e desconstrução o tempo inteiro. Eu diria que esse que é aí que a gente trabalha. Mas não é o privilégio do artista, né? Eu acho que do intelectual, né? De quem pensa, quem tem a oportunidade na vida de fazer um trabalho
que inclui a crítica desse próprio fazer, né? Eu acho que nos coloca isso como questão, né? Não sei, pronto. Bonito. Eu vou sair, eu vou terminar essa live com uma sensação de que eu estraguei a sexta-feira. Assim. A Heloísa já tinha falado isso na outra vez. Você está me achando um pessimista, Heloísa? Não, olha, eu vou te falar, eu não estou achando você muito realista e realmente as suas palavras vão ficar na minha mente. O que você falou dessa moça, mulher, né? assim, realmente algo que também vou demorar para digerir. E eu acho... Por exemplo, quem pode trabalhar, Heloísa, esse relato dessa mulher é a arte. Você repara que o teatro, algumas linguagens artísticas, porque eu até já falei para um diretor, eu falei, esse relato dá para fazer uma montagem incrível, porque nesse depoimento, o depoimento do lugar da mulher, quer dizer, tem uma coisa assim ferrada que essa mulher. Agora, imagina a elaboração que essa mulher, com as ferramentas que ela tem, culturais, que sofisticação essa mulher. E quando ela conseguiu expressar isso e pôr em palavras isso, né? E foi ela que me chamou a atenção. Eu falei, eu não estou entendendo, porque eu tinha proposto uma oficina de hip hop, então eu estava me achando tão moderninho, sabe? Então, Se até dançar. E aí ela falou, não. Ela falou, olha, você não olhou onde tem mais inscrições? Oficina da Palavra. Eu falei, mas o que vocês vão ler poesia? Ela falou, não, aprendi a falar. Foi quando ela falou isso. Essa mesma mulher. Que a exclusão tira e aí ele não consegue. Não, mas eu acho que isso é o retrato do Brasil, né? Eu acho que é isso que a gente... Você fala de um repertório do simbólico, né? Capaz de ser compartilhado na cultura. Se você não constrói isso, você não está inserido. Você não tem como compartilhar, né? Acho que esse é um desafio importante. Buscar esses caminhos para poder compartilhar. E esse repertório simbólico é uma coisa que a arte, né? E a arte na educação é fundamental, né? Fundamental. Fundamental, né? Assim, não perder isso como valor, né? Essa possibilidade. O nosso sistema da arte, Luiz, ela virou catraca. Então, museus, eles precisam ter, assim, para receber a verba da Secretaria das Finanças, precisa falar que recebeu 500 mil pessoas. A Pinacoteca recebe 500 mil pessoas ano? Não. Então, bota a escola, põe ônibus lá e vai jogando criança. Aí desenvolveu, aí fez um trabalho educativo, funciona. Mas eu estou generalizando, não estou falando da Pinacoteca, estou falando assim, precisa, a questão não é a catraca, a questão é da qualidade, fazer o Alê estar preocupado com isso, fazer, dar referências. Eu acho um trabalho, para mim é mais importante isso agora. Essa que é a minha posição. Se o artista pensasse igual você, né? Se as pessoas pensassem como você, com certeza nosso mundo seria diferente, né? A gente tem que, temos que tentar, né? A gente tentar. Você vê, então eu sou um otimista, né? Então, tá vendo? Tem que morrer tentando, né? A gente insiste, como aquela história do Sísifo, né? Que ele vai subindo uma pedra na montanha, né? E ele escorrega e a pedra cai. E, quer dizer, tem duas alternativas: ou suicídio, ou a gente continua. Porque a gente pode desistir, significa uma morte, né? Então, a gente só é humano nessa tentativa, condenado ao fracasso. Mas eu acho que... Na pandemia, Sérgio, eu brinco que na pandemia o que me salva são as redes que tem em casa, assim, porque muitas vezes dá vontade de jogar. Mas a rede a gente tem artifícios culturais que nos permitem, em momentos que a gente fala, perdi todas as esperanças. Mas olha, eu acho que nunca ficou tão claro para a sociedade como a arte resgata essa coisa humana. Nunca. A Silvia colocou, né? As pessoas estão lendo mais, elas estão
se ouvindo. Eu dou aula há 40 e poucos anos. Eu notei uma diferença. Como eu falo, estou dando aula pelo Zoom, as pessoas, como tem essa coisa de... O pessoal me escuta mais do que na aula. Porque lá na aula eles falam juntos. Ele quer colocar a própria experiência em ato, não tem a escuta. Então, tem umas coisas boas acontecendo. Ô Sérgio, fala da sua live para ver quem quiser continuar te ouvindo, que você faz sempre. Eu comecei desde o começo da pandemia, eu inventei uma coisa para mim, que chama Arte em Tempos de Guerra. Então, eu falo de várias questões artísticas, que não é uma aula, é uma coisa como daqui, onde eu exponho, vamos dizer assim, as bases com que eu trabalho, como eu penso como artista. E está sendo bem interessante, tem bastante gente seguindo. É sempre às 21 horas, quem quiser. Com exceção de sábado, todos os dias estou fazendo isso. Mas foi inspirador, Sérgio, porque eu fico principalmente me questionando também, assim, a necessidade de ficar correndo atrás do mercado de arte, mas você não está terceira, porque a verdadeira vanguarda talvez esteja na arte-educação, entendeu? Talvez. Acho que é por aí. O importante é você conseguir continuar seu trabalho pessoal, é fundamental, é sagrado. E também fazer o outro trabalho. E aí ir atritando o encontro dessas duas coisas. Desses dois caminhos aí. Eu acho essa ideia do atrito, essa imagem do atrito ótima, assim. Depois da primeira vez que a gente conversou, eu fiquei com essa palavra, que eu acho que é isso que, né, que cria esse choque, né, que desvia, né, que para um pouquinho, põe para pensar. Eu acho que mas eu achei que foi muito rico, assim, acho que é isso que a gente, você fez arte, né? Eu acho interessante a gente poder, que é isso, assim, né? Usar a palavra, mas cutucar na sensação, assim. Acho que esses silêncios, você falou que a pandemia mudou, e é verdade, né? Acho que talvez quando eu usei a palavra da gente estar privado de algumas coisas, não, a gente está revendo o que são as nossas sensações, né? Essa relação com o tempo, com um fazer, com uma espera, e com silêncio também. Eu acho que isso também as artes plásticas trazem como um desafio interessante, que é isso, não ter que falar sobre, né? Viver para depois poder elaborar, né? Não ficar explicando tudo isso que a gente vê com aquela coisa da monitoria, né? Que você chega, não dá tempo nem de você olhar para a obra, já tem alguém falando sobre ela, assim. Você não deixa nem que ela te afete. Então, acho que é do campo do deixar se afetar, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Legal. Bom, acho que você não estragou a sexta-feira de ninguém, ao contrário. Não, então tá bom. Tá muito inspirador. Assim, eu queria muito a sua disponibilidade, Sérgio, acho que a gente, né, Elô, Pablo, acho que foi, a gente, assim... Muito bom. Veio muito ajudar a gente a pensar esse tempo e se pensar nesse contexto, né? Foi um prazer enorme. Pensar no nosso papel, né? Eu acho que a gente vem, desde que começou o Laços, pensando um pouco no nosso papel, como a gente quer estar inserido nesse mundo. Eu acho que você colocou uma coisa que faz, assim, nas nossas pequenas ações, a gente pode mudar um pouquinho, tentar um pouquinho, né? Eu acho que, assim, o que você falou, para mim, eu recebi como um presente. Apesar da dor, assim, ouvir para mim foi um presente ter essa possibilidade de te escutar. Queria agradecer muito. Para mim foi gostoso aí conversar com vocês, foi um prazer também. Obrigado. Muito bom. Então, obrigada, só queria falar, passar para vocês. Agora a gente no Laços, a gente está também com uns espaços que a gente nomeou como colóquios, né, que são encontros que tem uma série de encontros para aprofundar alguns dos temas que apareceram aqui nesses encontros abertos. Nós vamos ter um para educadores, que a Fátima Gola, que está aqui, faz parte. É uma conversa, o tema é "E agora, professores?", né, para a gente falar um pouco sobre
o que está acontecendo, escutar muito os professores, né? Poder se reencontrar, porque passou o susto e agora a gente está tendo que lidar com essa nova realidade e repensar uma série de coisas. E um outro que também que nós vamos ter em agosto, que é com o Maurício Fronzale, que esteve com a gente discutindo essa questão da polarização das discussões políticas. O Maurício é professor de Ciências Políticas na GV e no Mackenzie, e o colóquio que ele vai trazer vão ser 4 encontros em agosto, é Quem Tem Medo de Maquiavel, e ele vai conduzir a gente numa leitura de uma parte da obra do Maquiavel, do O Príncipe, e conversar um pouquinho, fazer essa relação com o tempo presente, essa obra que tem alguns séculos, né, de existência. Então, fica aí o convite para quem quiser acessar o site do Projeto Laços e o Facebook também, onde a gente vai colocar a divulgação desses colóquios. Sérgio, novamente, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Obrigado a vocês, obrigado aí pela conversa. Provocar na sexta-feira à noite, foi muito bom. Tá bom. Tá bom, gente. Você está convidado para participar desses encontros conosco. E dar sua contribuição também para o nosso grupo, para essa família que você está vendo aqui, que já virou uma família. Temos vários assíduos frequentadores. Legal, que bom. Muito obrigado. Obrigado, Obrigado a todo mundo. Então, até. Tchau.